Salve, salve, rapaziada, mano. Acabamos de zerar aí o GTA Vice City Definitive Edition. Foi a primeira experiência aí, mano, jogando esse GTA tão nostálgico aí que eu sei que marcou a infância também de muita gente na época do PlayStation 2. E, mano, dando continuidade, né, rapaziada, aí na nossa série aí do universo 3D de GTA, jogando os três icônicos aí do pacote, né, de remaster aí que tem GTA San Andreas, Vice City e GTA 3, mano. A gente já zerou aí o GTA San Andreas, já reagimos também à história toda dele. Vou deixar aqui, mano, o link desse vídeo aqui na descrição para vocês também estarem assistindo para entender um pouquinho mais sobre a história do GTA San Andreas. E, mano, aqui, guys, como a gente acabou de zerar, né, mano, pô, Vice City, foi muito top a experiência, nunca tinha jogado antes. E, mano, foi um jogo bem único, né? Não é um GTA que eu tô acostumado, assim, mecânicas, mas foi legal, mano, né? Pô, já tá aí no histórico agora aí de um dos. De mais um jogo aí que a gente zerou aí, mano, jogando em live. E é mesmo raciocínio, né, mano, aí do GTA San Andreas. Muitas das vezes a gente acaba ficando tão focado, mano, ali na missão, ou até mesmo ali, mano, no que tá acontecendo em volta, que muitas das vezes, por essa geração de calor do momento, às vezes a gente acaba não ficando muito atento à história do jogo em si, sabe? O que tá acontecendo, da história em volta que tá sendo montada ali desde o começo, meio e fim, mano. Então, rapaziada, seguindo aí, mano, como a gente acabou de zerar. Vamos estar reagindo aí novamente aí, mano, ao TGC. Pô, não tem o que fazer. É um canal aqui, mano, melhor assim que eu achei até agora, assim, pra poder estar vendo a história completa de cada GTA. Deixo total crédito pra ele. Normalmente, aliás, normalmente não. Novamente, mano, aí, como a gente acabou reagindo aí também às últimas histórias dos outros GTAs que a gente viu aí, né, aí nos vídeos passados. A gente vai estar reagindo àquele novamente, mano, né? Pra poder estar entendendo a história. Porque eu sei que eu deixei passar muita coisa, mas foi também um pouco exaustivo a gente jogando, né? Mas vamos lá, mano. Total crédito ao TGC. E vamos estar aqui reagindo à épica história de GTA Vice City, narrada pelo nosso mano TGC. Então vamos lá, rapaziada. Sem enrolação, já peço aí que deixe um like, se inscreva no canal para estar sempre aí nos ajudando. E também estar sempre aí, mano, recebendo aí as notificações de vídeos novos aí, que é vídeo todos os dias. Então vamos lá, mano. Já deixamos aqui em tela cheia. Prepara a pipoca, porque a gente vai ficar meia horinha, mais ou menos aqui, entrando aqui totalmente aqui na imersão dessa magnífica história que tem GTA Vice City. Então vamos lá, mano. Play Opa, do vídeo. fala aí. GTA Vice City foi um marco nos jogos da Rockstar, sendo um dos É, títulos aham. mais amados da franquia GTA. Só tinha jogado Ele saiu em anteriormente, né, 2002 e mano? trouxe uma vibe única, Agora eu inspirada joguei nos aí, anos gostei 80. pra Uma caramba cidade cheia de também. cores vibrantes, É que eu mansões também tô muito luxuosas, acostumado também com os boate outros e uma trilha GTAs, né, sonora mano? sensacional. Nós Mas além zeramos de aí tudo isso, o recentemente, cara, game também coisa boa. contava com muitas Aí, ó, máfias, só é tudo tráfico tirado da e imagem aí crime. da E sabendo de remaster. tudo isso, a gente começa a nossa história. Introdução. Bem-vindo A a nossa Vice história City começa em em 1986. na cidade de Vice City. Uma cidade linda onde o crime é algo bem recorrente, principalmente o tráfico É, de drogas, que é comandado por várias deu pra gangues. ver. Mas as gangues Mas que já como é que vai dominam ser o tráfico GTA são as gangues 6? latinas. E em Vice City temos várias gangues que comandam o tráfico da cidade. E relaxem que vocês vão ver todas elas durante a Atracação. história do jogo. E cada uma dessas gangues possui um líder, que vai Aí. aparecer durante essa história. Mas voltando a falar sobre Vice City, os Vamos lá. lucros com o tráfico de drogas em Vice City são tão absurdos que a região começou a chamar a atenção de máfias de outras cidades. E uma dessas máfias é a Máfia Forelli, que pertence a Liberty City e faz parte do GTA 3. E a Cara, Máfia Forelli em si nunca é teve mesmo, muito será que interesse ela em fazer parte aparece, do mano, no mundo das GTA drogas. 4? Mas como as gangues de Vice Parece City como estavam ficando muito entre fortes, aspas, isso acabou remake, incomodando já a que Máfia foi Forelli, que resolveu recebeu de um uma vez reboot, por né? todas entrar no tráfico de Vice City. E assim a gente dá início à primeira cutscene do game. Capítulo 1. Dinheiro, A primeira cena do máfias jogo e se passa em Liberty traições. City, no restaurante Sandsmark Bistro. Aqui Ah, no é mesmo Liberty restaurante City. que o CJ invade e mata geral. Ah, E claro que que esse da restaurante também hora! aparece no GTA 3. E nesse restaurante Caraca, eu a gente não vê o Sonny sabia, Forelli conversando mano. com Que da outros hora, membros da máfia, rapaziada. Olha isso falando aí, que o ó, assassino de interligação, aluguel ó, que é do mesmo trabalhava pra universo. máfia Forelli iria ser solto depois de 15 anos de prisão. E o nome desse cara é Tommy Vercetti, o nosso protagonista. E de acordo com o Sonny Forelli, Tommy o Tommy Vercetti, Vercetti também solto dos pelas ruas de protagonistas mais Liberty brabos City aí não ia também ser de todos nada os bom pros GTA. negócios, já que o crime que o Tommy Vercetti cometeu foi algo terrível que repercutiu bastante pela cidade. E um motivo secreto que o Sonny não fala, mas é a verdade, é que o Sonny tinha medo do Tommy Vercetti crescer no mundo do crime e tomar o seu lugar de líder da máfia Forelli. E o Sonny também fala que eles deveriam fazer parte do tráfico de Vice City, porque por mais que sua máfia não quisesse se envolver no tráfico, não tinha como eles ignorar que Vice City iria dar muito lucro pra eles. E como o Sonny queria entrar no tráfico de Vice City, só que sem se envolver diretamente com o tráfico, e ele também não queria deixar o Tommy Vercetti livre em Liberty City, ele decide mandar o Tommy Vercetti se mudar pra Vice City
e começar um negócio de venda de drogas. E assim, de uma vez só, o Sonny resolveria 3 problemas. Ele tiraria o Tommy de Liberty City e ao mesmo tempo começaria um negócio de drogas em Vice City, só que sem a sua máfia se envolver diretamente com o tráfico. E se vocês estiverem curiosos, o crime que o Tommy Vercetti cometeu foi que a máfia Forelli mandou ele matar um cara em Harwood, um bairro do GTA 3. Só que ao invés de matar apenas o alvo, algo deu errado e o Tommy acabou tendo que matar 11 pessoas pra sobreviver. E esse crime terrível chamou muita atenção da polícia e da mídia, que deu o apelido de o açougueiro de Haywood pro Tommy. Que, detalhe, ele detesta esse apelido. Voltando pra história, o Sonny pede pro Tommy Vercetti ir até Vice City pra começar um negócio de vendas. E chegando em Vice City, ele se encontra com um advogado que mora em Vice City e que trabalha pro Forelli, chamado ele que aparece também no GTA aquele mesmo advogado também. que aparece no GTA San Andreas. E esse advogado iria ajudar o Tommy a se estabelecer mais novo, em Vice City. Já no GTA San Andreas tá bem mais velho. Drogas. Só que é claro que antes a gente precisaria comprar mercadoria. Por isso, o Sonny enviou 2 capangas da máfia e também 3 milhões de dólares pro Tommy gastar em drogas pra depois revender. Com isso, os 4 vão até as docas pra fazer uma negociação que o próprio Rosenberg arrumou pra eles. Onde nessa negociação a gente entregaria o dinheiro e o Victor Vance, que é o protagonista do GTA Vice City Stories, junto com seu irmão que tava no helicóptero, entregariam 20 quilos de coca pra gente vender. Também, tá? Ó, porque é triste. Vocês vão ver o que é triste. Deixa eu abaixar só um pouquinho cada música. Uma negociação de onde foi interceptada. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Ah lá. Oh, shit. E como a gente viu, só o Tommy sobreviveu. Como vocês viram, no meio da compra, alguns assassinos desconhecidos aparecem e matam todo mundo que tava na negociação, menos o Ken Rosenberg, o Tommy Vercetti e o cara que tava no helicóptero, pois eles conseguiram fugir. Mas infelizmente eles largaram toda a droga e o dinheiro no local, que acabou sendo roubado pelos atiradores. Com isso, o Tommy Rosenberg foge do local desorientado, sem entender de quem eram aqueles atiradores, já que ninguém sabia da negociação. Então o Rosenberg deixa o Tommy hospedado em um hotel, e quando o Tommy chega no quarto, ele liga pro Sonny pra contar tudo o que aconteceu. E inclusive essa é a primeira vez que os dois conversam após o Tommy sair da cadeia. Tommy, been too long. I know. Cara, pega essa expressão, ó, deles conversando. Seems like only yesterday. Eu achei muito top, mano. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny, I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Sonny, you got my word. I'll be in touch. Já que a gente acabou com ele mó rápido, né? O Miningão é muito roubado, né? Na chamada, o Sonny fica pistolaço com o Tommy, dizendo que era pro Tommy dar um jeito de recuperar o dinheiro. E o Tommy Vercetti garante que ele vai recuperar cada centavo de volta, vai conseguir as drogas e que também vai descobrir quem fez a emboscada pra eles. E pra descobrir mais sobre quem fez a emboscada, o Tommy vai até o escritório do Rosenberg pra perguntar se ele já suspeitava de alguém. Mas chegando lá, a gente percebe que o Rosenberg tava morrendo de medo da máfia Forelli, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde alguém iria fazer mal com ele por conta do dinheiro que eles perderam. E também porque foi o Rosenberg que arrumou a negociação pra eles. E o Rosenberg ainda conta que o cara que ajudou eles na negociação foi um tal de Coronel Juan Garcia Cortez, e que esse coronel iria dar uma festa num iate ali por perto, e que nessa festa ele iria chamar todas as pessoas influentes de Vice City, inclusive vários chefes do crime. Então o Tommy pega o convite e vai até o iate. Chegando no iate, a gente conhece o Coronel Garcia Cortez, e ele diz que o que aconteceu na negociação das docas foi algo muito ruim, e que ele vai ajudar o Tommy a descobrir quem fez aquilo. Só que como ele estava ocupado com alguns negócios, o coronel pede pra sua filha Mercedes acompanhar o Tommy pela festa o nome dela, né? algumas pessoas pra ele. E lá a gente conhece muita gente, como Kent Poe, que é um produtor musical que aparece no GTA San Andreas, o Avery Carrington, que é um dono de Ô, louco, isso aqui eu não sabia, rapaziada. Cadê? acompanhar o Tommy pela festa e apresentar algumas pessoas pra ele. Ô, E louco, lá a gente sabia conhece disso não, muita hein? gente. É esse cara aqui que ele tá falando?
como Kent Paul, que é um produtor musical Esse cara que aparece aqui, no né? GTA San Andreas, Caraca, o Avery Carrington, que é um pior que é dono ele de mesmo, imobiliária, mano. o Donald Love, uma versão mais Caraca, jovem, sabia que, disso pra quem não, não hein? sabe, ele aparece na história do GTA 3, e também o vocalista de Ó. uma banda chamada Love Fust. E depois de apresentar todo mundo, o líder da gangue mais forte, Vice City, aparece no iate, e o seu nome é Ricardo Dias. E como a Mercedes não gosta dele, ela pede pra que o Tommy tire ela dali e leve ela pra um clube da cidade. E no caminho ela meio que dá em cima do Tommy, mas o Tommy tá tão paranoico com o roubo do dinheiro que ele nem liga pras investidas dela. Com isso, o Tommy entrega ela e depois Não retorna perca pro o tempo, escritório pra rapaz, não conversar perde com o tempo com isso aí, Rosenberg. não. Lá o Rosenberg diz que aquele tal de Kent Paul que a gente viu na festa é bastante enxerido e gosta de se meter no trabalho dos outros, e que ele sempre sabe de tudo o que acontece nas ruas de Vice City. Com isso, o Tommy vai até a boate que o Kent Paul estava, e lá a gente confronta ele, perguntando se ele sabia algo sobre a carga de 20 quilos de coca que eles roubaram do Tommy. E o Kent diz que tinha um cozinheiro ali por perto que tinha começado a vender coca do nada, e que talvez ele estaria envolvido nisso. Dessa forma, o Tommy vai até o cozinheiro e encontra ele em um beco, e mata ele sem perguntar nada antes. Provavelmente o Tommy está muito bravo com a situação. E depois de matar o cozinheiro, a gente rouba o telefone dele, e logo em seguida aparece um personagem muito importante pra história, Lance Vance, o irmão do Victor Vance. E pra quem não lembra, Victor Vance era o cara que tentou vender coca pra gente. Irmão dele. E o seu irmão Lance Vance era o cara que tava pilotando o é mesmo mesmo, ele lá. naquele dia. E o Lance também diz pra gente que ele tava procurando recuperar a coca ou o dinheiro, e que ele também queria vingar a morte do seu irmão, e que como o Tommy Vercetti também estava em busca das mesmas coisas, eles poderiam se unir pra se ajudarem. Após falar isso, os amigos do cozinheiro aparecem e o Lance ajuda o Tommy a fugir, e os dois combinam de se ajudarem pra descobrir quem foi que emboscou eles naquele dia. Após isso, Tommy recebe uma ligação no celular do cozinheiro, e na ligação alguém diz que já achou um comprador pra mercadoria que um tal de Dias roubou, e o Tommy logo percebe que a mercadoria roubada deveria ser a mesma mercadoria que foi roubada dele nas docas. Então o Tommy responde a ligação, e quando o cara percebe que não era o cozinheiro, ele desliga na hora. Enquanto o Lance tenta descobrir quem roubou as drogas, o Tommy decide ajudar o Rosenberg em um favor. No escritório, o Rosenberg diz que ele tá com muito medo dos Forelli irem até Vice City pra cobrar o dinheiro, e ele também diz que pra piorar tem um primo do Sonny Forelli chamado Giorgio que tava indo a julgamento, e que ele iria pegar 5 anos por fraude, a não ser que o júri mude de ideia. Então o Rosenberg manda o Tommy dar um apavoro no júri. Com isso, o Tommy destrói o carro dos dois jurados e ameaça eles, assim garantindo que o Giorgio não seja condenado. Após a missão, o Tommy recebe uma ligação do Sonny Forelli, xingando e cobrando ele pelo dinheiro que o Tommy perdeu. E o Tommy apenas diz que ele ainda precisa de mais tempo pra recuperar a grana. Voltando no escritório, o Rosenberg nos apresenta o Avery Carrington, um empresário milionário do ramo imobiliário, só que ele é conhecido por fazer coisas, digamos que, erradas pra conseguir comprar os terrenos que ele quer, e depois vender ou alugar por um preço muito alto. E lá o Avery diz que se o Tommy ajudar ele com alguns negócios, o Avery pode ajudar eles no que eles precisarem. E dessa forma, o Tommy aceita ajudar. E o Avery diz que tem um armazém na cidade que fica num local muito bom, e que todo mundo quer comprar aquele armazém, inclusive ele. Porém, como a empresa não quer vender, ninguém consegue comprar o galpão. Só que o Avery pede pra que o Tommy dê um jeitinho de fazer aquela missão do helicóptero não, né? E venderem o galpão pro Avery. Acho que é Com outra. isso, o Tommy vai até o galpão e vê que tava acontecendo uma greve dos trabalhadores do lugar. Então, o Tommy bate alguns trabalhadores e começa uma bagunça no pátio do galpão. E depois ele destrói todos os caminhões do lugar, fazendo a empresa quebrar. E assim o Avery iria conseguir comprar o galpão. Tempo depois disso, o Tommy se encontra de novo com o Avery. E o Avery diz novamente que ele quer comprar um lugar, mas só que o cara não quer vender. Então ele pede pro Tommy ir até lá e convencer, entre aspas, esse cara, sabe? E o Avery diz que esse cara iria estar num campo de golfe e que era pro Tommy usar um cartão pra entrar no campo. E também que era pro Tommy com uma roupa mais adequada, pra ninguém suspeitar dele no lugar. Dessa forma, o Tommy vai até o campo de golfe e deixa suas armas na entrada do lugar, já que não podia usar armas lá dentro. E depois disso, ele mata o cara que não queria vender o terreno. Voltando até o Avery, ele diz pro Tommy que ele tem uma ideia de comprar uma certa área da cidade, mas que lá alguém tava construindo um prédio só ter prestado atenção nos diálogos, né, os planos do Avery. Deve que agora a gente tá vendo esse vídeo pra poder ficar entendendo a história. E pra isso, a gente teria que pilotar alguns helicópteros com bomba pra explodir o lugar. Cara, eu lembro que eu tinha visto um vídeo antigo, cara, acho que era do Maná Só Pra Fita. Era essa missão aí que era chata. Na época do PlayStation 2, mano. A gente conseguiu passar de primeira, né? Mas acredito eu que é porque no PC é mais fácil, né? E também pode ser que também na versão remasterizada a Rockstar vai ter facilitado muito também essa parte. Pra eles conversarem. Chegando lá, o coronel diz que o motivo de alguém ter emboscado o Tommy é porque um cara de confiança do coronel chamado Gonzalez acabou falando demais e contou sobre a negociação nas docas pra um inimigo do coronel, e que até agora ele não sabe quem é esse inimigo, ele apenas sabe que foi o Gonzalez que acabou contando, e por isso o coronel pede pra que o Tommy dê um fim nesse Gonzalez, já que traição era algo imperdoável pro coronel. Então o coronel nos dá uma serra elétrica pra gente usar, e o Tommy elimina o traidor. Após isso, a gente volta até o coronel e ele pede pro Tommy fazer uma negociação pra ele, e o Tommy diz que ele já tava cansado de fazer trabalhos pro coronel, e o coronel não cumpria sua parte do acordo,
ombro, que era dizer quem roubou a coca e o dinheiro do Tommy. Mas o coronel diz que ele ainda não sabe e que ele tá tentando descobrir. E mesmo assim, o Tommy ainda decide fazer a negociação pro coronel. E o coronel conta que um francês iria até o shopping para entregar um chip de tecnologia de mísseis pra ele. E ele pede pro Tommy ir até lá e pegar esse chip. Chegando lá, a polícia francesa aparece e embosca a gente. E o entregador foge com o chip. Então o Tommy segue ele e mata o entregador, tomando posse do chip pro coronel. Voltando até o coronel para entregar o chip, ele pede pro Tommy fazer mais um favor pra ele, que era proteger o líder da gangue mais forte da cidade, chamado Ricardo Dias, durante uma negociação que o Ricardo faria com a gangue dos cubanos. E que pra ajudar o Tommy a fazer isso, o coronel já tinha deixado um armamento no estacionamento perto do lugar da negociação. E que era pro Tommy ir até lá. A gente pega nosso primeiro vídeo de assalto e vai eliminando os caras pra fazer uma perseguição de moto. Do nada. E isso é porque o Lance meio que espiona o Tommy pra ver o que o Tommy anda fazendo. Lá eles têm uma conversa e o Tommy pede pro Lance ajudar ele na escolta, ao invés de ficar seguindo o Tommy. Com isso, eles vão até a negociação do Ricardo Dias com os cubanos e ficam de escolta. Mas de repente, um carro com vários haitianos aparece e tentam matar o Dias. Mas o Lance com o Tommy são mais rápidos e protegem o Ricardo Dias com a sua gangue. Só que dois caras numa moto passam e roubam o dinheiro do Ricardo Dias. E por isso, o Tommy segue eles, mata o motoqueiro e recupera o dinheiro pro Ricardo, que diz que em algum momento ele vai chamar o Tommy pra trabalhar pra ele. Tempo depois disso, o Dias liga pro Tommy pedindo ajuda. E o Tommy vai até a gigante mansão do Ricardo pra conversar com ele. E esse Ricardo é um cara muito louco, insano, poderoso e milionário. E tudo isso porque ele é o maior chefão do crime de Vice City. E também ele é o líder da sua própria gangue, que é a gangue mais forte da cidade e que controla todo o tráfico de Vice City. E por isso, meio que ele deixou o poder subir a sua cabeça e ficou maluco. E lá o Ricardo diz que um cara roubou 3% de um dinheiro que ele tinha que receber. Então ele pede pro Tommy seguir esse cara e descobrir aonde ele guardava o dinheiro. Tommy então segue o cara, mas como o cara vê ele acaba fugindo do Tommy. Só que o Tommy continua atrás dele e descobre aonde ele guardava o dinheiro. E esse cara que a gente tá seguindo é o líder de uma gangue chamada Sharks. E o lugar que ele tava guardando dinheiro era na sede dos Sharks. Outra missão da hora também. A gente vê que ele tava muito bravo por conta desse rolo do dinheiro dele com a gangue dos Sharks. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Idiota! Fool! What do you think you're doing? Fool! E lá o Dias explica que ele tá bravo com os Sharks porque eles estão vendendo droga em uma região da cidade que o Dias não quer que eles vendam. E por isso o Dias chama um piloto de helicóptero chamado Quentin, que pra nossa surpresa, na verdade, o Quentin era o Lance Vance. Possivelmente o Lance estava usando um nome falso pra se disfarçar pro Ricardo Dias. E o Dias fala que o Quentin, vulgo Lance, vai levar o Tommy até a sede dos Sharks, e que era pro Tommy descer a bala nos membros. No caminho até o helicóptero, o Lance diz que pelas suas investigações, ele tem quase certeza de que foi o Ricardo Dias que armou a emboscada pra eles nas docas, e que o Dias era o responsável pela morte do seu irmão. E como o Tommy também já suspeitava do Dias por conta daquela ligação que ele recebeu no celular do cozinheiro, que dizia que um tal de Dias tinha roubado alguma mercadoria, o Tommy pede pro Lance ir com calma e não fazer nada, e que na hora certa os dois iriam se unir pra acabar com o Dias. Depois disso, o Tommy e o Lance vão até a sede do Sharks, matam todo mundo aquela e recuperam o dinheiro dele lá. do Ricardo Dias. E um detalhe interessante é que o jogo não deixa claro se os Sharks estão roubando dinheiro mesmo ou se é apenas loucura do Dias. Levando o dinheiro pra ele, o Tommy encontra o Dias matando alguns pombos. E depois ele conta pro Tommy que ele ouviu alguém dizer que o porto de Vice City construiu um barco muito rápido pra uma gangue da Costa Rica. E que ele não aceita que uma gangue tenha um barco mais rápido que o dele. E por isso ele pede pro Tommy ir até as docas e roubar o barco. Chegando lá, o Tommy passa por vários guardas e depois rouba o barco sem nenhuma dificuldade. E por fim, entrega o barco na mansão do Dias. Voltando até a mansão, o Tommy encontra o Dias muito bravo e rola uma cena bem engraçada. Jack, plastic crap! You doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Ele não tinha conectado o negócio na tomada. Bro, you! It is my favorite El Burro movie. It's tight. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Olha lá. Damn. No matter. Bro. Buy 100 more. Depois dessa cena, o Ricardo revela o porquê que ele queria o barco. E ele diz que em Vice City tem um iate que vai até a cidade pra vender as drogas. Mas eles só vendem as drogas pro primeiro barco que chegar no iate. Por isso ele queria o barco mais rápido de Vice City. E com isso ele pede pro Tommy entrar no barco e ir até o iate pra comprar mercadoria. E que se precisasse era pro Tommy abater os outros barcos concorrentes. Chegando no barco, a gente se encontra com o Lance Vance e os dois vão junto comprar mercadoria. E no meio do caminho, o Lance pergunta por que eles estarem ajudando o Ricardo Dias, já que eles queriam eliminar ele como vingança
vingança pelo que ele fez nas docas. E o Tommy responde que é pra eles aprenderem como funciona a cidade, e também pra eles ganharem confiança do Ricardo, porque assim seria mais fácil de eliminar ele. Com isso, o Tommy vai com o Lance, pega uma mercadoria, elimina alguns barcos rivais, e no final eles conseguem entregar as drogas pro Ricardo Dias. Depois desse trabalho, o Tommy decide conversar com o coronel pra ver se ele também achava que foi o Ricardo Dias que roubou eles nas docas. E o coronel diz que ele tem quase certeza que foi o Ricardo Dias que ferrou eles nas docas, mas que ele não pode afirmar nada, já que até o coronel sentia medo do Ricardo. Depois disso, o coronel pede mais um favor pro Tommy, que já tava bravo pela quantidade de favores que ele fez pro coronel. E o coronel diz que o exército tava transportando um equipamento militar por Vice City, e que o coronel já tinha arrumado um comprador pra esse equipamento. Então ele pede pro Tommy roubar o equipamento e entregar pro coronel. E chegando no lugar que o equipamento estava, a gente descobre que esse equipamento era nada menos que um tanque de guerra. Então o Tommy rouba o tanque, doideira quando a gente metade da fez, hein? cidade, e A depois gente quase entrega ele morreu. na garagem do coronel. Voltando até o coronel diz que a polícia francesa descobriu que foi o coronel o mandante daquela negociação de chips lá no shopping. E por isso a polícia francesa iria em peso acabar com o coronel. E como forma de despistar a polícia, o coronel diz que ele precisa sair do país o mais rápido possível com o chip. Então ele pede ajuda pro Tommy escoltar ele na fuga. E enquanto o coronel saía com o iate, o Tommy vai matando todos os policiais que se aproximavam do barco. Até que finalmente o coronel consegue fugir. E ele pede pro Tommy cuidar da sua filha Mercedes. E depois disso a gente nunca mais vê o coronel. Após isso, o Kent Paul liga pra gente e pede pra gente ir até a boate. E lá ele diz que descobriu que ele o não Lance aparece Vance em outro foi jogo confrontar não, o ele a Ricardo partir Dias dali ele sozinho, sumiu mas pra não deu sempre. nada certo. E agora o Ricardo Dias capturou o Lance e tava torturando ele. Com isso, o Tommy sai do clube e vai correndo até o lugar que o Lance Vance estava. E mata todos os guardas do local até libertar ele. E lá o Tommy dá um grande xingo no Lance, dizendo que ele estragou todo o plano que o Tommy tinha pra pegar o Ricardo Dias. E que agora eles teriam que ir atrás do Ricardo Dias o mais rápido possível, antes que o Ricardo acabasse de uma vez com eles. Dessa forma, o Tommy leva o Lance pro hospital e pede pra que assim que ele se recuperasse, ele se encontrasse com o Tommy perto da mansão do Ricardo. E alguns dias depois disso, o Lance realmente vai ao encontro do Tommy Vercetti com um carro carregado de armamentos. E o Tommy fica até surpreso com as armas. Been saving for a rainy day. Yeah, I like. Dessa forma, eles invadem a mansão e M4. vão acabando com todos os guardas que o Ricardo colocou por lá. Até que finalmente os dois chegam no Ricardo e acabam de uma vez por todas com ele. You stupid pricks! E assim a gente conquista a mansão, mano. Look E what que you mansão, done hein? to it. This is for my brother. I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Cara, essa cena é Depois de tanta top, hein? procura de um culpado, finalmente o Lance vingando a morte Nossa. do seu irmão e o Tommy vingando todo o dinheiro e as drogas roubadas, os dois dão o último tiro no Ricardo Dias. Boa noite, assim, senhor acabando de Dias. vez com o culpado pela emboscada e matando o maior chefe do crime de Vice City. E é claro, acima de tudo, os dois conseguiram a sua vingança. E mesmo que eles não tenham conseguido mano. nem o dinheiro e nem as drogas de volta, eles ganharam algo muito melhor. A mansão do Ricardo Dias, que agora Isso. pertencia ao Tommy e ao Lance Vance. E inclusive agora o Tommy terá sua própria gangue barra máfia, tomando o lugar do Ricardo Dias no mundo do crime de Vice City. Caraca, mano. Da hora, hein, mano. Nossa, velho. Agora que eles tomaram posse da mansão, o Tommy mudou o nome dela pra Versailles State. E dentro da mansão Versailles estão o Lance State. Vance, o Rosenberg e o Avery. E todos eles estão planejando sobre eles poderem dominar a cidade, junto com o Tommy. Mas antes mesmo deles pensarem nisso, Lance diz que os donos das lojas do shopping descobriram que o Dias morreu. E que por conta disso, os lojistas não iriam mais pagar pra ter proteção. Então, o Tommy fica bravo com isso e diz que vai dar um jeito de passar medo nos lojistas. Com isso, o Tommy vai até o shopping e quebra ele vai todos lá os e vai vidraços das quebrando- lojas, obrigando os lojistas a voltarem a meu pagar Deus. pra ter proteção. Voltando até a mansão, o Lance fala que tem vários outros lugares se recusando a pagar pra ter proteção. Só que o Lance tava meio cabisbaixo e parece que ele não queria ajudar o Tommy com isso. Então, o Tommy vai até os locais e descobre que tinha uma empresa de segurança que tava dando segurança pros locais que pagavam o Dias. Dessa forma, o Tommy vai até a empresa e destrói tudo deles, obrigando os locais a voltarem a pagar a máfia pela segurança. Voltando até a mansão, o Lance conta que ele e um dos empregados queriam explodir um lugar do shopping pra intimidar os lojistas. Mas assim a já tá detonação começando a se falhou e os enriquecer, policiais chegaram até o lugar. E agora os policiais podem encontrar os explosivos e descobrirem que foram eles que armaram as bombas. E se isso acontecesse, eles estariam ferrados, já que a polícia iria atrás da máfia. Então o Tommy e o Lance disfarçam de policiais, invadem um shopping e detonam as bombas. Após ajudar o Lance, o Tommy vai se encontrar com o Avery em uma limusine. E lá a gente também vê o Donald Love, que tava tentando aprender com o Avery a como ter sucesso no ramo imobiliário. E um detalhe é que no GTA 3, que se passa no futuro, o Donald Love é um imobiliário muito rico. Tudo isso graças ao que ele aprendeu com o Avery. Mas voltando pra história, Da o Avery hora. diz que o líder dos haitianos foi morto por alguma gangue, e
que ele acha que foi os cubanos. Mas como ninguém tem certeza disso, É ele da pede hora pro Tommy essas se vestir de interligações cubano entre e os ir até o GTAs, funeral né, do mano? líder dos haitianos e botar o caos no lugar. Porque assim os haitianos iriam ter certeza que foram os cubanos que mataram seu líder. E Aí você assim fica as duas com gangues esses iniciariam uma easter guerra eggs. entre si. E pro Avery isso seria muito bom, pois essa guerra iria baixar o preço de vários imóveis da cidade. Com isso, Tommy se veste de cubano e vai até o funeral dos haitianos e acaba com vários membros da gangue deles. Inclusive o cara que tinha assumido a gangue dos haitianos. Ou seja, além do líder principal ter morrido, o cara que assumiu no lugar dele também estava morto. E de fato, os haitianos não iriam deixar isso barato e iriam iniciar uma grande guerra contra os cubanos. Depois desse favor, o Tommy recebe um telefonema no celular que a gente roubou daquele cozinheiro. E o cara que tava ligando pro Tommy era o líder da gangue cubana, que queria contar sobre o ocorrido do funeral pro cozinheiro. Mas quando o Tommy responde, o líder percebe que não era o cozinheiro. Então ele diz que quando o cozinheiro descobrir que o Tommy tava usando o celular dele, ele iria acabar de uma vez com o Tommy. Mas o Tommy responde que ele deu um jeito no cozinheiro. Então o líder dos cubanos fica surpreso e diz que se o Tommy matou o cozinheiro, ele deveria ser muito foda. E por isso o líder chama o Tommy pra trabalhar pra ele. Indo até a cafeteria pra se encontrar com o líder, a gente conhece o líder dos cubanos, chamado Humberto Rubina. E pra trabalhar pra ele, antes o Humberto pede pro Tommy fazer um trajeto com um barco, dentro de um tempo cronometrado. E de acordo com o líder, isso era pra provar que o Tommy era machão. Então o Tommy vai até lá, pega o barco e faz o trajeto, cumprindo o desafio pro Humberto. Voltando até o Humberto tava muito bravo, dizendo que os haitianos estavam atacando a sua gangue por conta do incidente no funeral. E por isso ele pede ajuda pro Tommy. E um detalhe interessante é que ninguém sabia que o incidente do funeral tinha sido causado pelo Tommy. Os haitianos realmente pensavam que foram os cubanos que atacaram eles. Com isso, Tommy vai com os cubanos pra confrontar os haitianos. Chegando lá, eles matam vários haitianos e no final eles roubam uma van cheia de drogas e entregam pro Humberto Rubina. Indo de novo até o Humberto diz que os haitianos estavam zombando dele e ele mesmo acusa o Tommy de ser um traidor. Claramente, o Humberto tava ficando muito paranoico com essa guerra das duas gangues. Então, o Tommy diz que ele pode resolver a situação do Humberto, mas que isso vai custar muito dinheiro pra ele, já que o Tommy não pertencia a nenhuma das gangues. Ele apenas fazia o que as pessoas pagavam pra ele fazer. Então, o Humberto diz que os haitianos vão receber uma carga de drogas, e ele pede pro Tommy ir até lá e pegar a mercadoria pra eles. E em troca, o Humberto daria muito dinheiro pro Tommy. Então, o Tommy vai até as docas, mata os haitianos e rouba a mercadoria pro Humberto. Tempo depois de fazer esse trabalho, o Tommy recebe uma ligação de uma mulher pedindo pra ele ir até um lugar. E essa mulher era Auntie Poulet, a mulher que até então era líder dos haitianos, já que a essa altura o líder principal tinha morrido e o vice-líder o Tommy acabou matando no funeral. Lá na cabana, essa mulher dá um chá pro Tommy beber, e esse chá meio que serviria pra deixar o Tommy hipnotizado, pra ele fazer os trabalhos pra Auntie sem pensar duas vezes. E a gente percebe isso porque o Tommy fica meio grog depois de beber esse chá. E aproveitando do estado do Tommy, a Auntie pede pro Tommy pegar alguns pacotes escondidos pela cidade, que ela diz não ser drogas, mas com certeza era droga sim. Com isso, o Tommy sem pensar duas vezes pega todos os produtos e entrega pra ela. E quando o Tommy volta pra cabana, aí você vai ver os balas do GTA San Andreas. O Tommy diz que ele não se lembra de nada que ele fez na missão anterior, e que ele também não lembra quem era a Auntie Poulet, mas que ele teve um déjà vu com ela ali. Possivelmente ele tava assim por conta do chá que ela deu pra ele. E de novo ela dá o mesmo chá pro Tommy. E depois dele beber, a Auntie diz pro Tommy que os cubanos estavam usando os barcos pra transportar drogas pro Vice City, e que o sobrinho dela fez alguns aviões de controle remotos com bomba, e que era pro Tommy usar esses aviões pra destruir os barcos. Tommy então pega os aviões e usa a bomba deles pra explodir os barcos dos cubanos. Após isso, Tommy volta pra cabana dela e novamente o Tommy não se lembra de nada que ele fez. E ele também não sabe muito bem quem era a Auntie, tudo por conta do chá que ela dava pra ele. Mas na cabana, a Auntie pede um último favor pro Tommy. Lá ela conta que os cubanos com os haitianos iriam fazer uma briga corpo a corpo em um local aberto, pra meio que quem vencesse iria ser a gangue mais forte, sabe? Mas a Auntie pede pro Tommy ir até o local da briga e ficar de longe com um rifle de precisão e ir matando os cubanos. E o Tommy vai até lá e faz o favor, assim ajudando os haitianos a vencerem a briga. E algo interessante é que a Auntie sabia que o Tommy trabalhava pros cubanos, por isso todos os trabalhos dela era pro Tommy matar os cubanos, só que de uma forma discreta, como foi o caso dos aviões e o caso do rifle à distância. Depois desse último favor pra Auntie, Tommy volta até o Humberto Rubina, que tava muito bravo pelos haitianos estarem vencendo a guerra. Então ele pede pro Tommy explodir uma fábrica gigante de droga dos haitianos. E pra isso o Rubina fala que o Tommy roubou um carro dos haitianos. O Tommy ele tá sendo peão. E depois ele pede pro Tommy se encontrar com os homens do Rubina. Ele é meio que o Coringa da história. Ninguém atinge ele, mas ele vai até a fábrica meio que vai atingindo uns aos outros, né? Assim, explodindo todo quando lugar. O outro time fica pedindo pra ele fazer alguma coisa. Já que agora os haitianos estavam muito fracos e tinham perdido todo o seu estoque de drogas. Ou seja, além de fracos, agora eles também estavam sem dinheiro. E assim, os cubanos vencem a guerra. E o Tommy agora, sempre que passar perto da gangue dos haitianos, ele vai ser atacado. Depois de resolver esses problemas de guerras de gangues, o Tommy começa a fazer alguns trabalhos pra um cara chamado Mr. Black, que sempre fazia uma ligação em um telefone público e pedia pro Tommy matar alguém, e depois pagava o Tommy, como se fosse uma espécie de assassino de aluguel. E depois de fazer vários trabalhos pra ele, o Kent Paul liga pra gente, chama a gente pra ir
até um estúdio pra conhecer uma banda chamada Love Fust. E lá o Kent diz que essa banda tava atrás de uma droga especial chamada Love Jace, e que era pro Tommy arrumar ela o mais rápido possível. Com isso, Tommy vai até o cara que vende essa droga, só que ele passa a perna na gente e depois foge. Então o Tommy vai atrás dele, dá um jeito no cara e pega as drogas pra banda. E no meio da missão, o Kent diz que a banda tava se sentindo muito sozinha e que eles precisavam de companhia. E o Tommy diz que ele conhece uma pessoa muito boa pra eles, que é a Mercedes, a filha do coronel. Então o Tommy vai até a casa dela, pega a Mercedes e entrega ela com as drogas pra banda. Voltando até o estúdio, a banda diz que tem um stalker louco seguindo eles, e que esse stalker queria matar toda a banda. Então eles pedem pro Tommy dar um jeito nele. Chegando até o lugar, o Tommy encontra o stalker vestido de mulher. E o stalker diz que a banda fez algo muito ruim pra ele, e que por isso ele quer matar toda a gangue. Então o Tommy segue o stalker e bota um fim nele. Depois disso, a gente volta pro estúdio, que a gente pede pra gente fazer uma aliança com a gangue dos motoqueiros da cidade, já que a banda queria que esse motoclube fizesse a segurança deles em um show. Indo até o líder dos motoqueiros, chamado Mitch Baker, ele diz que os motoqueiros só fazem favores aos membros do clube, e que eles não iriam ajudar a banda. Então o Tommy pergunta como que faz pra entrar pro motoclube, e o líder diz que se o Tommy vencer eles em uma corrida de moto, ele pode pensar em recrutar o Tommy pro motoclube. Dessa forma, o Tommy vai até a corrida e vence ela sem nenhuma dificuldade. Voltando ao clube, o Tommy pergunta o que mais ele tinha que fazer pros motoqueiros pra ganhar a confiança deles, já que o Tommy era um cara muito ocupado e não tinha muito tempo pra ficar andando de moto. E o Mitch diz pro Tommy se acalmar e fala que o Tommy ainda tem que provar ser parte da família. E o Tommy responde dizendo que ele já se ferrou muito com esse negócio de família. Então o Mitch responde dizendo que ele sabe de todo o passado do Tommy e dos 15 anos que ele ficou preso. Tudo isso porque o líder já tinha procurado sobre o passado do Tommy. Então o líder pede pro Tommy sair pelas ruas e botar o caos na cidade, pra mostrar que ele é foda. E o Tommy vai até lá e destrói a cidade inteira, até encher uma barrinha de caos. Voltando até o Mitch, ele diz que ele só quer um último favor antes de fazer a segurança da banda no show, que é pro Tommy recuperar a moto dele, que a gangue rival roubou deles. E a gangue que ele tá falando é a gangue dos Sharks, aquela gangue que o Ricardo Dias odiava. Então o Tommy pega uma moto emprestada com o motoclube, usa uma escada com rampa pra invadir o lugar que a moto estava, recupera a moto do Mitch e depois devolve pra ele. E agora, com os favores feitos, o motoclube iria fazer a segurança da banda no show. E mano, os caras têm um Tommy Versetti, que é um exército de um homem só, mas ainda assim eles querem os motoqueiros como segurança. A Rockstar não faz o menor sentido, velho. Voltando até o estúdio pra dar notícia da segurança, o pessoal da banda diz pro Tommy que de alguma forma aquele stalker louco tinha voltado e tava ameaçando a gangue de novo. E o jogo não deixa muito claro como ele voltou, mas eu acho que o Tommy deve ter matado o cara errado ou simplesmente existia mais de um stalker. Então o Tommy diz que ele vai acompanhar a gangue até o show, pra não acontecer nada com eles. Só que na hora que o Tommy entra na limusine, ele ouve uma voz dizendo que se o Tommy dirigir devagar com a limusine, ela vai explodir. Então o Tommy sai dirigindo muito rápido pela cidade, enquanto a banda procurava a bomba na limusine. Mas eles acham a bomba, desarmam ela e conseguem chegar vivos pra fazer o show. Após essa missão, o Tommy é instruído pelo Avery a comprar pequenas propriedades pro Vice City, pra meio que poder lavar o dinheiro que ele ganhava da sua máfia, e também fazer mais dinheiro e ficar poderoso na cidade. Essa parte que eu não sabia não. Tá vendo, mano, como é capaz de prestar atenção nos diálogos tem as suas consequências, mano. A gente, com a maior parte do tempo do jogo, sem saber como é que avançava. E o cara já tinha falado aqui pra gente comprar propriedades pra poder avançar. Só que nessa parte a gente teria que do mesmo jeito sair pro Liberty City, não, pro Vice City e procurar as propriedades e comprar. Então ele compra uma fábrica de ainda bem sorvetes que a de uma gente mulher conseguiu chamada achar, Maud mano. Hanson. E a ideia do Tommy era vender cocaína disfarçada usando os caminhões de sorvete. Após isso, ele compra um estaleiro nas docas de 2 mecânicos chamado Jethro e Dwayne. Estaleiro, a gente achou do nada isso aí também. No GTA San Andreas. E Mentira. Cocaína disfarçada usando os caminhões de sorvete. Após isso, ele compra um estaleiro nas docas de 2 mecânicos olhei a cara deles. Tem esse aqui e esse aqui. chamado Jethro e Dwayne. Aqueles Caraca, mano, pior que é mesmo. mecânicos que ajudam a gente Olha lá, mano, pior que é mesmo. no GTA San Andreas. E a ideia com esse estaleiro era transportar as drogas pelo mar, seja pra vender ou até mesmo comprar drogas de outras pessoas. Depois disso, Tommy compra um clube de strip de luxo da cidade, apenas pra gerar mais dinheiro, já que ele era um lugar muito frequentado em Vice City. E por fim, o Tommy também compra uma concessionária de carros, que seria usado para exportação e venda de carros roubados. E com tantas propriedades, o Tommy é obrigado a fazer algumas missões pra conseguir lucro com os lugares. E enquanto isso, Sonny Forelli continuou ligando pro Tommy, cobrando dinheiro que ele perdeu no início do jogo e que até agora não tinha sido pago. E o Sonny também fica furioso pelo Tommy não ter contado que ele eliminou o responsável pela emboscada nas docas. Então, irritado com a situação, o Sonny lembra o Tommy da lealdade da máfia, que sempre foi como uma família pra ele. E ele exige que o Tommy mantenha contato e quite sua dívida o mais rápido possível. E além do Sonny, o Lance Vance também fica ligando pro Tommy pedindo pra gente dar mais dinheiro pra ele, porque de acordo com o Lance Vance, ele tava recebendo pouco dinheiro por ajudar a máfia do Tommy. Mas o Tommy não se importa muito com os dois e continua focado em comprar investimentos
investimentos e subir na vida. Então agora ele parte Foi pros isso aí, investimentos acho de que foi alto por isso nível, que ele como uma queria- agência de táxi, onde Aliás, o Tommy que ele teria traiu a fazer gente algumas no missões final, pra né? combater a agência rival. E depois disso, o Tommy compra um estúdio de filmes pornô e começa a investir no mercado de filmes mais 18. Nossa, mano. Maldição. Não, mano. Ô, cara, pior que essa parte aqui, vou te falar, mano. Acabou comigo, cara. Mano do céu, eu não esperava por essa, cara. E pra isso, ele ia ter a ajuda do diretor, Steve Não, Scott, tem nem e teria condição, participação de uma atriz chamada Candy Sucks. E até mesmo a Mercedes iria participar de alguns filmes. E pra deixar o lugar louco. funcionando, o Tommy teria que combater alguns grupos de conservadores que queriam destruir a indústria mais 18. E pra isso, ele faz chantagem com o líder desse grupo. Após resolver esse problema, o Tommy começa a fazer o marketing do seu estúdio, fazendo coisas muito ousadas pra chamar a atenção pros seus filmes mais 18. E depois de ajudar o seu estúdio a funcionar, o Tommy faz a compra do seu maior estabelecimento, o Clube Malibu, que era a maior e mais lucrativa boate de Vice City. E além de ganhar dinheiro com o comércio eu comprei o local, Malibu Tommy primeiro que colocou o todos Rosenberg aí. pra cuidar da boate. E lá o Rosenberg e o Tommy decidem usar o lugar pra planejar um roubo ao maior banco da cidade. E pra isso eles queriam contratar o melhor arrombador de cofres de Vice City, chamado Ken Jones. Só que esse Ken Jones estava preso e cumprindo Tava pena. preso e a gente Então o teve Tommy que ir lá vai até a soltar delegacia disfarçado de policial, passa por um tiroteio na delegacia e no final ele Disfarçado? liberta o Jones da cadeia. Chegando no clube, o Jones indica um atirador habilidoso pra fazer parte da equipe, chamado Phil Cassidy. Indo até a loja de armas, o Tommy encontra o Phil, mas o Phil propõe um desafio de tirar o alvo pro Tommy provar o seu valor. Então o Tommy supera o desafio e prova ser bom na mira. Toma. E assim o Phil decide se juntar à equipe. E com a equipe quase pronta, ainda faltava um motorista de fuga. Então o Phil indica um cara chamado Hillary King. E ele diz que só vai se juntar à equipe se o Tommy vencer ele numa corrida de rua. E mesmo o Hillary sendo muito habilidoso e a polícia perseguindo eles na corrida, pra o quem Tommy tem vence o Hillary. E pra ele quem tem acaba se habilidade juntando à equipe P1. do golpe. Após uns dias, o Tommy finalmente decide Deixa juntar esse a cara de equipe e bichinho. fazer o golpe. Com isso, todos eles vão pro banco e o Hillary fica do lado de fora com o carro de fuga. Enquanto isso, o Phil, o Tommy e o Jones entram no banco e anunciam chega um no assalto, banco. rendendo todos os funcionários e clientes do lugar. E o Phil fica no salão pra vigiar os reféns, enquanto o Tommy e o Jones vão até o cofre, passando por vários seguranças. Chegando no cofre, o Jones diz que o cofre tinha uma segurança muito forte e que seria melhor achar o gerente do banco. Então o Tommy acha o gerente e força ele a passar a senha pro Jones. E enquanto o E eu Jones abre o finalizei cofre, ele presta no ainda, alarme mano, do achando que banco. tinha que E isso matar faz com ele. que toda a polícia de Vice City e a SWAT invadam o banco. E o Phil com o Tommy são meio que obrigados a entrar em um tiroteio com a polícia pra proteger o lugar. E Ô, louco, depois os de caras muito tiroteio, sobreviveu, o Jones mano. finalmente pega o dinheiro e a equipe tenta sair do banco pela porta da frente e entra no carro do Hillary. Mas o Hillary sai do carro pra proteger a equipe e acaba sendo atingido O e cara que morrendo. se- Mas não, mesmo o cara assim, que seria resto o da piloto equipe de consegue fuga, fugir, mano. e depois eles Morreu se de escondem na vez. oficina do Jones. E lá eles vão passar a noite comemorando os milhões de dólares que eles ganharam. E inclusive até a Mercedes tá lá pra dar uma ajudinha pra eles. E depois de dar o maior golpe da cidade e roubar milhões de dólares, o Tommy decide se amigar ainda mais com o Phil. E a gente percebe que ele é bem louco e adora dinamites. E pra se amigar com o Phil, o Tommy ajuda o Phil a roubar algumas armas de alguns traficantes mexicanos. E no final ele ainda salva a vida do Phil, levando ele pro hospital depois do Phil se auto-explodir com uma bomba. E por conta da explosão, o Phil fica vivo, Nossa, ele mas perde perdeu um o braço. E como o Phil é dono de uma propriedade que vende armas, e agora ele Caraca, tava não machucado tinha demais reparado pra no gerenciar ela, o cotoco, Phil decide mano. entregar sua propriedade pro Tommy, Caraca, sendo agora mais mano. uma das propriedades E o pior do que eu nem grande reparei o império do Tommy cotoco. Vercetti. E agora, como o Tommy já tava milionário e era o mafioso mais respeitado de Vice City, o Sonny acabou ficando sabendo de todo o dinheiro e poder que o Tommy tinha conquistado em Vice City. E por isso o Ligado, Sonny né, começa a papai? ligar cada vez mais pro Tommy, cobrando dinheiro que ele tinha perdido nas docas. E a verdade é que o Tommy já não ligava mais pra máfia Forelli, e nem mesmo pro Sonny. E o Tommy ainda desconfiava de que o Sonny Forelli teve envolvimento no fato do Tommy ter ficado preso por 15 anos. No caso, ele acredita que o Sonny possa ter traído ele pra ele ficar preso durante esses 15 anos, pra meio que tirar o Tommy das ruas, sabe? Mas mesmo ignorando o Sonny Forelli, o Tommy sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria ter que resolver isso de uma vez por todas com o Sonny. Aham. Tommy, Sonny. obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my cut? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Grita E além de do novo na Sonny minha Forelli, cara, o Lance rapaz. Vance também ficava ligando Grita pro de Tommy novo. toda hora e pedindo pro Tommy dar uma maior parte dos lucros pra ele. Mas é claro que o Tommy simplesmente ignora os dois. Após tantas compras, o Tommy parte pro seu último investimento, uma gráfica. E o Tommy diz pro antigo dono chamado Ernest Kelly que ele só comprou o lugar por conta do seu pai ter trabalhado em algo assim. E o ex-dono diz que esse lugar não dá lucro nenhum e que o Tommy deveria investir na impressão de notas de dinheiro falsas. E que se o Tommy fizesse isso, o Ernest poderia ajudar ele, já que ele era experiente nisso. Então o Tommy usa o diálogo com o Kent
bastante Paul para descobrir aonde ele poderia achar placas de falsificação de dinheiro. Dessa forma, o Tommy invade o navio e de novo usa o diálogo com o homem que diz o dia que as placas iriam chegar nas docas. Dias depois disso, o Tommy volta às docas, passa por uma gangue e depois rouba as placas de falsificação. E agora com as placas em posse, finalmente a fábrica começa a fabricar dinheiro falso. E agora, sem sombras de dúvidas, o Tommy era o cara mais poderoso de Vice City. Tem colete, mano, em cima Mas tempo depois, após a fábrica entrar em fabricação, o Tommy volta até o lugar e descobre que o Ernest foi atacado pelos homens de um tal de Sonny Forelli. E que na verdade eles foram até lá pra pegar todo o lucro do Tommy, já que de acordo com o Sonny, o Tommy devia a ele. E depois disso, o Tommy fica sabendo que o Sonny mandou vários homens em todos os negócios do Tommy, pra meio que roubar o dinheiro dele pra pagar a dívida. E depois do Tommy defender todos os lugares, ele liga pro Lance Vance e pro Rosenberg e pede pra eles irem pra mansão imediatamente. Chegando até a mansão, o Lance diz que o Sonny e um exército de mafiosos estavam indo pra mansão pra confrontar o Tommy. Então o Tommy pede para que o Rosenberg e o Lance preparem uma maleta com 3 milhões de dólares em notas falsas, pra eles passarem a perna no Sonny. E assim, depois de preparar as maletas, o Tommy decide confrontar o Sonny. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? Que ninguém esperava. No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. É que já havia sinais, né? Kill one man. One man. They knew I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. A expressão de raiva. Sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Eu só queria te irritar antes de te matar. Depois do tanto que a gente ajudou e dividiu nossos lucros com o Lance, ele fez algo que não tem desculpa. Lance acabou traindo o Tommy, entregando ele pro Sonny Forelli, contando que na maleta tinha dinheiro falso, e que o verdadeiro dinheiro do Tommy estava guardado em um cofre no escritório dele. E o Tommy finalmente confessa que ele descobriu que todo aquele serviço que fez ele ser preso por 15 anos foi tudo uma armação do Sonny pra tirar o Tommy da jogada. E o motivo do Sonny ter feito isso é porque o Sonny tinha medo do grande potencial que o Tommy tinha de crescer na máfia Forelli, e até mesmo de tomar o seu lugar de líder. Depois da traição, todos os capangas do Sonny vão pra cima do Tommy, pra matar e roubar o dinheiro do cofre dele. E o Tommy, tendo que proteger a sua vida e todo o seu império do crime, ele começa a confrontar os capangas. E depois de enfrentar alguns capangas, o Lance aparece e começa a atacar o Tommy Vercetti. E depois foge. Com isso, o Tommy vai andando pela mansão, passando por vários capangas dos Forelli, até chegar no Lance Vance, que tava no telhado da mansão. E lá, o Tommy entra em tiroteio e finalmente ele consegue matar o seu ex-melhor amigo, Lance Vance, assim conseguindo sua vingança pela traição. E enquanto o Tommy estava e a gente matou ele rapidão, né, mano? Sobrou nada dos caras. A minigun é roubada demais. Confrontar os últimos capangas e acabar de vez com o Sonny Forelli. E depois de tanto tiroteio, o Tommy finalmente consegue botar um ponto final na vida do Sonny, acabando de vez com o líder da máfia Forelli e também resolvendo todo aquele problema por conta da negociação das docas, já que agora não tinha mais ninguém que ia encher o saco do Tommy por conta de dinheiro. E também agora, praticamente o Tommy havia se vingado do Sonny por ele ter sido preso por 15 anos. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. Ele teve o final que ele merecia, cara. Traição é traição. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken,
I think this could be the beginning of a beautiful Hey. business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? E agora estava no Após matar topo. o Sonny Forelli, matar o traidor Lance Vance e conseguir salvar o seu império do crime, finalmente o Tommy Vercetti, que já era o maior mafioso de Vice City, poderá viver em paz com todo o seu dinheiro e os seus amigos fiéis, como é o caso do Ken Rosenberg, que desde o começo da história se mostrou ser um cara muito medroso, porém bastante fiel ao Tommy. Enfim, essa foi a história de GTA Vice City. E se vocês quiserem ver mais alguma história, deixem nos comentários o nome do jogo, só não, que em breve eu trago aqui no infelizmente canal. não tem o Enfim, que se você aconteceu assistiu com até ele agora é porque após você tudo gostou. isso. Então dá uma passadinha no canal, que todos esses jogos que vocês estão vendo já tem a história deles aqui no canal. Então, muito obrigado, valeu, falou, e vocês são incríveis. Fui. Top, mano. É, rapaziada, como eu tinha dito, mano. Esse jogo é único, eu sei que ele marcou a infância de muita gente, mano. Assim como o GTA San Andreas e o GTA 3 também marcou, mano. E, rapaziada, mano, eu agradeço aí mais uma vez a todos que estão acompanhando aí a nossa série especial aí do Universo 3D, só com os icônicos, né, desse Universo 3D, jogando aí os 3 icônicos jogos do pacote remasterizado aí, Definitive Edition. E a gente já zerou já, mano, o San Andreas e hoje zeramos aí, mano, o Vice City. E também vimos aí todo esse vídeo TGC, deixo os créditos totalmente a ele, porque é um vídeo mais informativo pra gente tá entendendo aí a história desse jogo aí, mano, que ele é único também. Fez a sequência depois de GTA 3 ali, então, ou seja, ele teve um impacto também ali quando ele foi lançado. E o GTA San Andreas também veio também com o seu impacto, porque ele trouxe novas mecânicas que o Vice City não tinha, mano. Mas ainda assim o Vice City ainda é um jogo nostálgico e icônico, cara. E eu tenho orgulho de poder, né, ter jogado esse jogo, mano, e ter zerado aí pela primeira vez um jogo aí que eu sei que tá no coração de muitos. E é isso, rapaziada. E assim a gente se despede de GTA Vice City, mano. Agradeço aí a todos, mano. Deixa o like, se inscreva no canal pra estar sempre aí por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal Atlas Viagem. Tamo junto, rapaziada. Fui!